Quando se completam 100 dias da guerra de Israel contra o Hamas, é natural que as atenções se voltem para a catástrofe humanitária das mortes, dos feridos e, em particular, da destruição de 70% das casas e da infraestrutura da Palestina, da faixa de Gaza. Só que a situação é um pouco mais complexa, porque Israel, com aquelas imagens impactantes, e não parece estar ganhando totalmente a guerra. Primeiro porque o Hamas não foi atingido na sua essência. A guerra já não se resume mais ali na faixa de Gaza. Na verdade, a guerra agora envolve um cerco e não só ao Estado de Israel, mas a todo o complexo, todo aquele aparato que dá apoio a Israel, que é o mundo ocidental, ou mais precisamente os Estados Unidos e a Europa. E o que é que está acontecendo? Aqui a gente tem uma notícia que fala de um grupo que até há pouco tempo a gente não ouvia falar, que diz aqui, Houthis, que são aqueles guerrilheiros e rebeldes do Iêmen. O Iêmen é um pequeno país que fica logo embaixo ali da Arábia Saudita, e eles advertem a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos sobre a abertura de espaço aéreo à aviação dos Estados Unidos e do Reino Unido, ou seja, a Inglaterra. A gente viu há pouco que estes Houthis que estavam interrompendo quase que toda a navegação ali do Mar Vermelho, por onde passa pelo menos 15% de toda a produção comercial que sai da Ásia e vai ali para a Europa via Canal de Suez. Quase 2.000 navios tiveram de mudar a rota tradicional ali pelo Canal de Suez e tiveram de fazer toda aquela volta em torno da África, ali pelo Cabo da Esperança, para aí só depois atingir a Europa. A gente pode aqui se lembrar muito bem daquela rota de Pedro Álvares Cabral em 1500, quando não existia o Canal de Suez, que foi inaugurado lá no final do século XIX. Pois é, esses guerrilheiros Houthis, armados até de mísseis balísticos contra navios, uma tecnologia nova que não se conhecia até há pouco, de tal é o grau de precisão dessas armas. E os Houthis são ali praticamente guerrilheiros bárbaros e de repente aparecem com toda essa sofisticação. E com os seus barcos ou lanchas ultra-rápidos, municiados de torpedos, de mísseis e drones, eles atacam os grandes navios. E a gente sabe muito bem que até recentemente estava ali no Golfo Pérsico o navio, o porta-aviões, que é o maior do mundo, porta-aviões Gerald Ford. Esse porta-aviões saiu ali misteriosamente há alguns dias, ou mais precisamente no dia 2 de janeiro. Esse material aqui da revista Fortune dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: porta-aviões americano deixa o Mar Vermelho em meio a uma enxurrada de ataques aos navios comerciais
que cruzam aquela área de navegação. Aqui a gente vê o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, juntamente com o capitão lá do navio, né, do porta-aviões, visitando o porta-aviões Gerald Ford. E o que é esse avião? Esse porta-aviões é justamente o maior porta-aviões do mundo e que custou a bagatela de 37 bilhões de dólares. Então era um risco muito grande ali daquele porta-aviões ser atingido por aqueles ataques absolutamente assimétricos dos Houthis. Para entender melhor a localização e o histórico desses Houthis, eu peguei aqui um mapa do Channel 4, né, que é a televisão comercial da Inglaterra. Uma delas hoje, só existia uma antigamente, mas agora tem várias, né, e algumas no YouTube. E o Channel 4 mostra, né, a localização do Iêmen. Olha aqui onde é que está o Iêmen. O Iêmen está aqui, não é? Essa parte vermelha mais clara, e com o controle dos Houthis, que é justamente, não é, essa parte ocidental do Iêmen, né? E aqui está incluída a capital Sanaa, que é uma importante cidade, uma cidade histórica, né? E que, inclusive, vem da Idade Média. Bom, o que acontece? Então, esse Iêmen, né, esse território do Iêmen, e aqui na boca do Iêmen, está o controle do Houthis, da área controlada pelo Houthis, que não chega o quê? Nem a um terço, né, ou um quarto, ou talvez um quinto de todo o território do Iêmen. Só que eles estão, além de armados até os dentes, numa posição muito estratégica. Qual é essa posição aqui? Aqui é que está, aparentemente, são dois quase que interligados, quase que juntos, quase que emendados, né? Mas aqui tem um estreito chamado Bab el-Mandeb, né? Estreito Bab el-Mandeb, que tem uma largura de apenas 20 milhas. E é por aqui que trafegam 15% dos navios comerciais que vêm lá da Ásia, né, para entrar aqui no estreito de Bab el-Mandeb, subir aqui, ir até o canal de Suez, para depois atravessar e atingir a Europa, que aqui em cima está o mar Mediterrâneo. Este outro mapa aqui da BBC de Londres explica melhor, não é, o que está havendo, né, com essas embarcações, esses navios comerciais que partem lá de Taiwan, por exemplo, e vão até a Holanda, né, as Netherlands, Países Baixos. Aqui são dois países ponta em termos de tecnologia e, sobretudo, de semicondutores. Então vejamos aqui o que diz a BBC. Então ele traça a rota, não é? Então dizendo que transporta, não é? Essa via que transporta 15% do comércio mundial. Largely from east to west. Do Oriente ao Ocidente. But because of the Houthi attacks, mas por causa dos ataques dos Houthis, many major shipping firms have diverted around. Então, muitas das empresas, né, proprietárias desse navio, o que é que elas fizeram? Elas desviaram, não é, essa rota natural aqui, bem mais rápida e bem menor, não é, em tamanho, em comprimento, do que essa daqui que ele vai agora mostrar.
Olha It aqui, takes 10 days longer and olha aqui. Ele fazendo aqui esse desvio, passando pelo Cabo da Boa Esperança, adding $1 million to the fuel cost. o que envolve, não é, o atraso de pelo menos 10 dias, né, de navegação, além de $1 milhão só no custo com a gasolina ou com o petróleo utilizado. Agora, por causa disso, né, desse cerco ali dos Houthis, as grandes potências ali, liderada pelos Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros países, decidiram atacar pontos nevrálgicos dos Houthis ali mesmo no Iêmen, né? Ali abaixo da Arábia Saudita. Foram ataques aí brutais, mas ao que parece, e segundo o New York Times, grande parte da capacidade ofensiva dos Houthis permaneceram intactas depois dos ataques aéreos efetuados pelos Estados Unidos juntamente com o Reino Unido, ou seja, a Inglaterra. E aqui nós temos também, não é, essa razão, né, dessa advertência dos Houthis contra a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos, aliás, todos árabes aí, mas que estariam abrindo, fazendo algum tipo de insinuação para que se fosse aberto espaço aéreo para que a aviação dos Estados Unidos e do Reino Unido efetuassem aqueles ataques aéreos ali no Iêmen. Mas a Arábia Saudita, ressabiada porque ela também estava patrocinando ali, juntamente com os Estados Unidos, uma guerra contra os Houthis, e que recentemente recuou dessa posição e estão ali, parece que num acordo, não é, de não agressão. Ela agora vem à Arábia Saudita pedir contenção após os ataques dos Estados Unidos, logicamente, contra os Houthis. O que diz aqui a Arábia Saudita? A Arábia Saudita, um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, apelou à contenção após ataques contra posições dos rebeldes Houthis no Iêmen, em retaliação pelas ofensivas contra os navios no Mar Vermelho. Então a gente vê aí, não é, que a guerra passou a ser não apenas uma guerra contra Israel, mas ali uma guerra que daqui a pouco pode até entrar a Rússia, a China e o Irã, de forma ainda que indireta, para a pressão contra o Estado de Israel naquela sua insanidade, não é? De acabar, de eliminar o grupo Hamas, que se torna cada vez mais popular. Inclusive, não mais na faixa de Gaza, mas ali na Cisjordânia, que é ali o território maior, onde a população palestina é maior. Quase que 60% do total dos palestinos ali dentro do Estado de Israel, né? Que a gente sabe tem a Cisjordânia e tem a faixa de Gaza, agora destroçada, mas só na sua infraestrutura e nos lares dos palestinos da faixa de Gaza, né? Porque a população ali continua com os seus 200, aliás, com seus 2.500.000 habitantes, menos esses 26 mil que já foram mortos pelos ataques israelenses.